depois, numa etapa de maturação, ela pode vir a receber as células. Bom, e aí, para a gente selecionar os biomateriais para impressão 3D, para bioimpressão, a gente tem que traçar algumas propriedades que são essenciais, né? A principal delas é a que a gente chama de printabilidade. A Janaína já falou sobre isso ontem. É a capacidade do material ser utilizado na bioimpressão e tem a ver com a viscosidade desse material e com a tensão superficial. Por que com a viscosidade? Porque a gente tem uma faixa de viscosidades com a qual a gente pode trabalhar. Então, o biomaterial ele tem que ser viscoso o suficiente para formar um filamento bem estruturado que possa ser utilizado na manufatura aditiva, mas não pode ser tão viscoso que não vá passar pelo cabeçote de impressão, pela agulha de impressão, né? Não pode ser tão viscoso que a gente precise fazer uma pressão tão forte nessa agulha, né, nessa seringa para promover a extrusão, que seja uma pressão que vá ocasionar o rompimento das células que estarão em meio ao biomaterial. Então a viscosidade ela é um fator importante, a gente tem que trabalhar dentro de uma certa faixa estipulada, e a tensão superficial também é importante, porque ela vai determinar se o nosso biomaterial vai sair através da agulha de extrusão na forma de um filamento, como nós desejamos, ou então se vai formar, por exemplo, uma gota, que aí com uma gota a gente não consegue fazer o padrão de impressão que a gente deseja. Além da printabilidade, as propriedades mecânicas desses biomateriais após a impressão também são muito importantes. Então é a questão da elasticidade, da tenacidade, enfim, outras propriedades mecânicas de como esse material vai se comportar já na forma de um tecido bem impresso. A biodegradação também desse material é um fator importante, porque muitas vezes é desejável que o biomaterial dê lugar a tecido natural do corpo com o tempo depois de implantado. E além disso, uma coisa muito desejável para os biomateriais em bioimpressão é que eles tenham grupos funcionais modificáveis em suas superfícies, porque às vezes o biomaterial ele tem uma reologia ruim. Reologia diz respeito a como esse material escoa, né? Ele tem uma reologia que não é muito adequada, mas se a gente modificar quimicamente a sua superfície, ele pode passar a ter uma reologia melhor. Então, grupos funcionais modificáveis são desejáveis para os biomateriais também. Bom, especificamente sobre as biotintas em contraste com os materiais tradicionais 3D, por exemplo, na impressão de filamentos de plástico, que é mais comum, as biotintas devem ter temperaturas de impressão que não excedam as temperaturas fisiológicas, né? Porque, por exemplo, se a gente precisasse de uma temperatura de 50 graus para o biomaterial se comportar com uma viscosidade adequada para ser extrudado, as células não vão sobreviver bem ali. Então, a gente vai ter uma baixa viabilidade celular. Por isso, é importante que as condições para extrusão desse biomaterial estejam dentro da faixa que as células podem aguentar de temperaturas. Além disso, condições de gelificação leves, que não sejam extremas, que não seja um pH extremo ou então uma substância química nociva. Tem que ser condições de gelificação que as células possam aguentar, que não diminuam muito a viabilidade celular nesse biomaterial. Além disso, é interessante que as biotintas tenham os componentes bioativos que possam ser modificados pelas células após a bioimpressão. Quer dizer, um ambiente propício para que as células possam exercer ali mesmo as funções delas. Trouxe para vocês aqui um gráfico de barras de uma revisão bibliográfica sobre bioimpressão, que ela é bem recente, agora do ano de 2020, e eles fizeram um levantamento sobre a aplicação de hidrogéis em bioimpressão. Então,
Nessa figura especificamente, a gente tem ao longo dos anos, né, foram os últimos 10 anos anteriores à publicação desse artigo, que também é quando a área ganhou importância, a área de bioimpressão, foi durante esse intervalo de 10 anos. A gente vê um crescimento expressivo de publicações na área de utilização dos hidrogéis também. E uma característica interessante é que, inicialmente, os hidrogéis de origem natural, eles eram preferidos. Imagine o benefício que isso pode trazer para pessoas que sofrem de queimaduras ou úlceras. Então, vamos assistir aqui um vídeo rapidinho. A gente pode ver, né, uma tecnologia humana ainda hipotética, já existem estudos em ratos, mas que a gente faz um scanner da área lesionada do paciente, manda isso para o computador, cria um modelo e aí então a gente faz a impressão da camada célula a célula, que vai promover uma melhora da cicatrização e da regeneração do paciente. Podemos também criar modelos de condições patológicas, estudar psoríase, dermatites, diversas outras doenças dermatológicas, para melhor compreensão e desenvolver, assim, tratamentos. Podemos diminuir o custo e o tempo para desenvolvimento de medicamentos que já passariam pela fase pré-clínica em tecidos humanos, sem prejuízo para nenhum ser vivo. E podemos fazer algo que eu acho muito legal, que é o screening personalizado de drogas. Então, você está